Fala, fala, tribo do PEC! Oi, pessoal! Meu nome é Bruno da Gama e eu sou coach de saúde integrada. Eu sou a Vanessa Moraes, eu sou especialista em medicina integrativa quântica. E no episódio de hoje você vai aprender sobre os efeitos colaterais dos medicamentos. Você precisa saber disso antes de tomar o seu próximo remédio. Vamos lá! Minha amiga, meu amigo bioenergético, a indústria da doença, a indústria bilionária que movimenta milhões, bilhões de dólares, na verdade, tentando te deixar cada vez mais doente. Você precisa entender, você precisa saber o que a gente vai estar falando hoje aqui, porque é muito sério, é muito importante para a sua saúde, é muito importante para você não morrer prematuramente. O que a gente está falando hoje aqui, Vá? A gente está falando dos medicamentos, pessoal. Infelizmente, a grande maioria da nossa população ainda acredita que medicamento cura. E essa é a maior mentira que essa indústria está contando para você. Vai ser impossível qualquer medicamento te curar. A gente precisa falar muito sério disso e eu volto a repetir. Você jamais será curado com medicamento, tá? Isso é muito importante que isso seja muito claro para você, porque infelizmente essa é a terapêutica ainda, né, da grande maioria das pessoas. A gente tem algum problema e vai o quê? Vai no médico, e hoje em dia o médico é especializado em prescrever remédios. O médico não estuda nutrição na faculdade, ele não tem noção de como acontece uma digestão funcionalmente no seu corpo. O médico, infelizmente, hoje não estuda biofísica. A ciência da biofísica simplesmente comanda a bioquímica. Infelizmente, essa parte toda de medicamento para num nível bioquímico e isso tem sido fatal. Exato. E infelizmente a realidade hoje aqui é que a grande maioria mesmo das pessoas tomam um ou até mesmo mais medicamentos dessa indústria da doença que a gente está falando aqui. E o que são esses medicamentos, né? Eles agem na parte da química, da sua bioquímica, do funcionamento, né, das reações químicas que a gente tem dentro do nosso corpo acontecendo a todo momento. Porém, eles não tratam da raiz do problema, eles apenas tratam dos sintomas, mas eles esquecem de tratar da raiz do problema. Então, se você está buscando cura, se você está realmente buscando uma solução para os seus problemas, os medicamentos, eles nunca vão ser esta solução, eles são paliativos, então você tem que entender a verdadeira forma aqui de sair dessa situação que a grande maioria das pessoas estão, como eu falei aqui, né? Elas tomam um ou mais medicamentos e isso tem efeitos na sua saúde diretos. Primeira coisa que você precisa entender, né? O organismo em homeostase, em equilíbrio, não tem sintomas. Vou repetir, se você está com o organismo em equilíbrio, você não vai ter uma dor de cabeça, você não vai ter uma dor de barriga constantemente, né? O que a gente fala aqui constantemente, obviamente, você pode ter uma coisa aguda, de repente você comeu uma coisa, se intoxicou, isso aconteceu com o Bruno recentemente, comeu uma comida e se intoxicou, então isso é uma coisa pontual, aguda, e de repente nesses momentos agudos, num acidente, né, você consegue ter uma interação necessária, medicamentosa, cirúrgica, seja lá o que for, mas é pontual, aguda. Agora, para problemas crônicos, já está mais que comprovado que medicamento não vai solucionar, muito pelo contrário, vai prejudicar. Pessoal, a reação a medicamentos é a quarta maior causa de morte hoje. E o medicamento mata mais do que AIDS, mata mais do que doença pulmonar, mata mais que diabetes, mata mais do que acidentes de carro. Para tudo, pensa nisso. Como que só desse princípio de ser a quarta maior causa de morte do mundo, você já tem que se antenar e saber, poxa vida, se uma coisa fosse boa para mim, jamais seria capaz de me matar. Então, é
fácil entender se você parar um minuto para pensar, né? E se você está aqui preocupado com a sua dieta, se eu faço, sei lá, eu não estou me sentindo bem, estou com falta de energia, vou ter tal dieta, porque tal dieta é saudável, né? A gente está no Brasil hoje com uma crença muito grande que tal dieta é saudável, a outra não é, não sei o quê. Seja lá o que você estiver fazendo, se você está tendo a necessidade de tomar um medicamento, isso com 100% de certeza absoluta demonstra que tem alguma coisa no teu organismo que está te desequilibrando e que hoje em dia tomar medicamento virou uma coisa normal. Só que isso jamais será normal. O normal do corpo humano é estar em equilíbrio, é não ter sintomas, é não precisar de medicamento. Então, apesar de todo mundo estar tomando medicamento, disso ser comum hoje em dia, jamais será normal. Isso é fato. A gente precisa falar isso para você, porque se você acha que é normal, você tendo a dieta ideal, ter que tomar um remedinho toda semana, isso não é normal. Isso é comum, mas não é normal. Infelizmente, é isso que está acontecendo. Pelo motivo aqui, eu diria que a gente foi treinado, literalmente treinado pela nossa indústria, né? Essa indústria da doença. Já virou até cultural, então a gente tem problemas de saúde, o que a gente faz? A gente vai para o médico receita um medicamento e a gente toma esse medicamento, né? Eu lembro muito bem na minha própria infância como é que era. Ficava doente, o que a gente fazia? Meu pai pegava, levava a gente de carro para a farmácia e aí falava com o farmacêutico e toma esse remedinho aqui, tá tudo certo, e ajudava ali momentaneamente, mas voltava, né? A gente voltava a desenvolver outros problemas e a razão principal aqui, a gente nunca encontrava a causa da doença. Por que eu estava ficando doente? Né? A gente só estava tratando, mas não descobria a verdadeira causa. Então é isso que a gente está falando aqui, é isso que a gente quer para você. E agora a gente vai falar um pouquinho para mostrar, para comprovar do que a gente está falando, baseado em ciência, baseado em realmente no que faz sentido aqui. Existem vários efeitos colaterais desses medicamentos, mas a gente quer focar em 4 específicos aqui, só para te mostrar realmente o que está acontecendo com você quando você toma esses remédios. Antes de falar uma coisa, para você ficar atento, você já conheceu algum remédio que não tem atrás na bula os efeitos colaterais? Presta atenção, né? Você, quem faz quimioterapia, aqui, se alguém escutar a gente, você já perguntou quais são os efeitos colaterais de um medicamento usado na quimioterapia? Se você for ler, você vai saber que um dos efeitos colaterais dos medicamentos usados na quimioterapia é causar câncer. Como assim, Vanessa? Pois é, aprenda a ler a bula e saiba que todo medicamento vai ter um efeito colateral. Portanto, ele não vai estar aumentando a energia do seu corpo, ele não vai estar te levando para a vibração da saúde que a gente está falando aqui. Ele vai estar sempre tirando alguma coisa a longo prazo. Num primeiro momento, como a gente falou, ele pode até anestesiar, vai ser um band-aid, mas vai permanecer a causa ali enquanto ela não for direcionada. E volto a repetir aqui, a causa dos problemas bioquímicos não é bioquímica, mas sim biofísica. Sempre vai ser, porque a biofísica comanda a bioquímica. A energia do seu corpo vai direcionar toda a produção química que é feita. Presta atenção aqui. Então vamos lá, o primeiro efeito aqui que acontece desses remédios é o que a gente chama aqui dos ladrões de micronutrientes. O que isso significa? Bom, micronutrientes a gente precisa ter para funcionar, nosso organismo precisa, que são as vitaminas e os minerais. Existem várias vitaminas, vários minerais e eles têm função essencial para que você tenha essa energia crônica que a gente tanto fala aqui. E quando a gente toma esses remédios constantes, o que acaba acontecendo é que eles roubam esses minerais, essas vitaminas e aí acabam prejudicando a nossa saúde. Aí você pode desenvolver vários problemas relacionados a essa falta de micronutrientes, seja lá o que for, de repente anemia, de repente falta de energia, dor de cabeça. Os sintomas são variados, mas a causa é a mesma. A causa é o roubo dos micronutrientes, dos minerais e das vitaminas que são essenciais. Pois é, a segunda causa é que os remédios vão interferir na parede intestinal. Pessoal, o intestino foi feito pela natureza para permitir trocas
trocas de vitaminas, trocas de minerais, é uma camada única no nosso organismo. A gente só tem uma camadinha de célula. É uma célula ali, a camada do intestino. Isso foi feito com o propósito de permitir essas trocas. Quando a gente já está necessitando de medicamentos, ou quando a gente está tomando esses medicamentos constantemente, isso vai afetar diretamente a parede do seu intestino, vai impedir que essa parede se regenere, vai permitir que entrem outras coisas no seu organismo que não te pertencem, ou seja, vai atrapalhar totalmente, né? Então é uma bola de neve, vai roubar micronutriente, vai atrapalhar a absorção da parede intestinal e mais coisa ainda. E tem mais coisa pela frente. Terceiro efeito aqui é o seu ácido estomacal, tá bom? O que é o ácido estomacal? Nada mais é do que uma substância produzida no seu estômago, né, para digerir principalmente a proteína. Então é muito importante esse ácido estomacal. E quando a gente toma alguns medicamentos específicos, acaba diminuindo a nossa produção de ácido estomacal e, consequentemente, a gente não consegue digerir principalmente a proteína. E quando a gente não consegue digerir a proteína, a gente tem vários problemas. Então, a terceira causa aqui, terceiro efeito é a produção, né? Diminuição da produção do seu ácido estomacal. Pois é, pessoal, aqui é importante abrir um parênteses, né? Que existe essa falsa lenda de que quando você tá com azia, você precisa tomar um antiácido. E é totalmente o contrário. Ou a gente precisa do estômago superácido. O estômago é a primeira barreira do nosso organismo contra as bactérias, contra alguma coisa que você come. O teu estômago precisa estar ácido para matar o que não te beneficia. O estômago precisa estar ácido, como o Bruno falou, para digerir a proteína. E a proteína simplesmente é a estrutura básica do nosso corpo. Hormônio é proteína e gordura. As enzimas são proteína. A camada que protege a sua célula é uma camada lipoproteica. Ou seja, sem proteína não tem a possibilidade da gente ter uma estrutura no nosso corpo. Então, gente, é fundamental que o nosso estômago esteja ácido, produzindo esse ácido da maneira correta para te ajudar em todo o resto. A gente precisa digerir tudo para depois absorver, para depois produzir. Se você para com a digestão, para com todo o resto. E o quarto efeito colateral aqui desses remédios é a sua flora intestinal, tá bom? É um outro assunto que a gente podia e vai fazer episódios falando com mais detalhes, mas basicamente são as bactérias, os micro-organismos que estão presentes dentro do seu estômago, né? Dentro do seu sistema ali gastrointestinal, se eu conseguir falar aqui. E essas bactérias, esses micro-organismos, eles são muito importantes porque eles trabalham junto com você. Eles fazem você ficar bem de saúde e você serve como ali uma casinha para esses micro-organismos. E aí eles fazem várias reações químicas, produção do próprio metabolismo. Já existem vários estudos mostrando que algumas bactérias ajudam na produção metabólica, outras atrapalham. Enfim, quando a gente toma esses remédios, você acaba deixando a sua flora intestinal em uma disbiose, tá bom? É quando esses micro-organismos eles saem dessa função, desse equilíbrio, essa é a palavra certa, com o seu próprio organismo e aí acabam acarretando em doenças, tá bom? Então é muito importante que a sua flora intestinal esteja super saudável. Pois é, os micro-organismos vão ser responsáveis pela nossa imunidade. Ou seja, se existe desequilíbrio dos micro-organismos, que, abrindo parênteses aqui, nós temos 10 vezes mais células bacterianas no nosso organismo do que células humanas. Isso é um fato comprovado cientificamente. Ou seja, né, esses micro-organismos são vitais, são fundamentais para o funcionamento de tudo no nosso corpo. Obviamente a gente vai ter as bactérias boas, né, que vão estar ali promovendo uma imunidade mais forte, e a gente vai ter as bactérias ruins. O que acaba acontecendo com os medicamentos é que eles desequilibram tudo, crescem as bactérias ruins, diminuem as bactérias de defesa e você fica mais aberto para tudo de ruim que não te pertence. Ok, agora de repente você é totalmente cético, você não acredita no que a gente está falando aqui, desses efeitos colaterais dos remédios. Cadê os estudos científicos, Bruno e Vanessa? Bom, existem centenas de estudos, na verdade. A gente vai compartilhar com vocês 2 aqui, estão na descrição deste episódio. Bom, vamos lá, tem aqui na minha frente. O primeiro deles
é um estudo de 2017, onde eles fizeram esse estudo para investigar os efeitos dos analgésicos, né, dos opioides, e eles chegaram à seguinte conclusão: eles têm efeito, os analgésicos, né, têm efeito direto no funcionamento do seu intestino e atrapalham a peristalse. O que é peristalse? É o movimento natural do seu intestino. O segundo deles aqui é um estudo do International Journal of Clinical Practice, onde eles concluíram que o uso dos opioides para o tratamento de dores crônicas afetam o trato gastrointestinal, o seu sistema digestivo, levando para sintomas debilitantes, sendo o mais comum a constipação. Ou seja, existem sim efeitos colaterais dos remédios, todo mundo sabe, estudos científicos comprovam isso a todo instante. Pois é, a gente está falando aqui, como a gente já mencionou, da digestão, que é totalmente comprometida, e sem digestão não tem absorção e não tem como o seu corpo formar novas células, continuar, né, todo o processo natural que a gente tem, né? Todo o funcionamento do corpo é, por consequência, comprometido. O que é importante também, eu acho que é um ponto fundamental para a gente frisar aqui, é que a maioria dos medicamentos são sintéticos. O que significa ser uma substância sintética? É de origem petroquímica, ou seja, eles usam petróleo como base para fazer o medicamento, ou seja, isso jamais será bom para o funcionamento do seu organismo. O fígado vai ter que processar todo esse petróleo, isso é totalmente tóxico. A longo prazo a gente sabe que só vai acarretar mais medicamentos ainda. Os medicamentos são totalmente, causam dependência para você, além de tudo, ou seja, é como eu já mencionei, uma bola de neve, e quanto antes você tiver essa consciência e se livrar deles, melhor para você. Exato, então o que fazer, né? Por onde começar se você está tentando se livrar desses remédios, não quer ficar dependente? Bom, a gente tem aqui um exemplo clássico, né? Uma história para você de uma das nossas clientes, a Raquel. E a Raquel, né, é uma típica mãe ocupada, sem tempo, que estava tomando vários medicamentos, né? Quais os medicamentos que ela estava tomando, Vá? Bom, ela teve um trauma na vida dela, ela está tomando o antidepressivo, ela está tendo problemas de sono, então ela tomava melatonina, ela estava tendo problemas, né, com azia, má digestão, estava tomando um antiácido, enfim, tinha problemas com dor de cabeça, tomava analgésico, porque achava que não tinha problema, né? Afinal de contas, é tão comum ter problema de dor de cabeça, as pessoas acabam confundindo, como eu falei, o comum com o normal, e ela estava tomando vários medicamentos, e durante o nosso programa, né, em menos de 3 meses, a gente simplesmente conseguiu reverter 100% desse quadro. Aí a pergunta é como, né? Como isso é possível? Como isso aconteceu? No caso da Raquel, ela tomava medicamentos há 8 anos. Então, como que a gente conseguiu esse milagre, né? Dentro dessa história, desse caso, um dos nossos casos, a gente tem muitos outros, mas assim, é importante você entender que existe sim a maneira ideal de você simplesmente direcionar a causa. Exato. Bom, a gente aqui dentro do projeto Energia Crônica, a gente não trata doença. A gente não trata sintoma, a gente foca na saúde, na construção da saúde, e como consequência de você ter saúde, os sintomas eles vão desaparecendo naturalmente. Então isso é muito importante de você entender, que a gente não trata doença, a gente foca em construção da base da saúde. E como que isso é feito? Bom, existem 4 pilares que você precisa, mandatórios, que você sempre tem que estar trabalhando no seu dia a dia. Esses 4 pilares são o campo energético, corpo, mente e ambiente. Se você quer saber muito mais sobre esses 4 pilares, a gente entra em detalhes lá no nosso site www.projetoenergiacronica.com. Mas basicamente é isso. O que são esses 4 pilares? Resumidamente aqui: campo energético, lado emocional, espiritual, né, os campos eletromagnéticos, enfim, né, toda essa parte energética em geral, que na verdade é a soma de todas as outras partes, né? Número 2, pilar número 2, corpo,
que é tudo relacionado à sua nutrição, atividade física, à sua digestão, sono, gerenciamento do estresse, tudo que envolve essa parte mais corporal, digamos assim. E aí a gente tem a parte da mente, que é, né, o nosso trabalho mental realmente de implementação, de como botar isso na prática, como quebrar hábitos, como criar hábitos, mudança comportamental. De nada adianta você ter apenas informação se você não souber aplicar. E aí tem o lado todo ambiental, que é tudo, literalmente tudo que está ao seu redor, que pode estar tirando a sua energia ou fazendo você ganhar energia. Então, isso é o resumo. É isso que a gente faz, é isso que você tem que estar sendo trabalhado na sua rotina para você conseguir realmente uma saúde e viver num estado de energia crônica. Resumidamente, o que o direcionamento desses 4 pilares vai estar fazendo vai estar direcionando todas as trocas energéticas que a gente está interligado no nosso dia a dia. A gente tem trocas energéticas relacionadas ao corpo, à mente, ao ambiente, ao campo energético. Então, a base de tudo, a gente volta a falar, não, a base da saúde é energética e não química. Então, a gente precisa direcionar essas trocas energéticas, antes de mais nada, integradamente com a parte química também. Não adianta nada eu fazer uma sessão de reiki que vai me trazer mais energia se eu não direcionar a parte material, a nutrição, por exemplo, se eu não direcionar a parte comportamental de como eu tenho atuado no meu dia a dia. Então é fundamental, a gente volta a frisar aqui, que você seja trabalhado de uma maneira integrada, né? Personalizada. De repente uma pessoa precisa mais direcionar um ponto do que outro. E uma coisa importante que a gente tem para falar aqui, né? Tudo depende do seu estado atual, presente, do contexto. Às vezes uma pessoa já está tomando 30 remédios, 30 medicamentos por 20 anos. Não dá simplesmente para essa pessoa do dia para a noite parar com esses medicamentos, porque eles causaram dependências, eles criaram todo um desequilíbrio no seu organismo que precisa ser direcionado de uma maneira personalizada para você, para o seu caso específico. Então, a gente aqui não é especialista em prescrição medicamentosa, por isso o trabalho é feito, nesse caso, de uma maneira integrada com o seu médico. Só que também não adianta você estar trabalhando com um médico que seja totalmente cético e desatualizado, que não tenha noção da biofísica que comanda toda essa parte de funcionamento do nosso corpo. Então, é importante sim que você procure um médico que esteja antenado, que esteja atualizado na importância vital da biofísica para ajudar nessa reestruturação, na cura do seu organismo. Então a gente trabalha dessa maneira conjunta com o seu médico. Não deixe de consultar o seu médico num caso desses, né? A Raquel teve acompanhamento médico, nenhum remédio que ela estava tomando causava risco de vida, então a gente conseguiu trabalhar dessa maneira integrada, direcionando a causa. No caso dela, a gente direcionou a digestão, né? A digestão está 100% envolvida em problemas neurológicos, como a gente explica em outros capítulos. Então ela conseguiu começar a produzir os neurotransmissores de uma maneira natural, não dependeu mais dos antidepressivos. A gente direcionou a acidez estomacal dela, que estava sendo completamente comprometida com o antiácido, né? Estava indo no sentido oposto do que deveria ir. Ou seja, é muito importante aqui, né? A gente contextualizar, a gente personalizar e, dependendo de cada caso, trabalhar de uma maneira integrada com um médico que esteja atualizado em como é possível reverter os problemas de saúde. Ou seja, resumindo em uma frase, pense em raiz do problema ao invés de tratar os sintomas. A consequência, né, no caso. Exato. E você? Está tomando algum tipo de remédio químico? Você acha que isso está prejudicando, que você pode, né, tomar no futuro? Qual a sua opinião aqui sobre os efeitos colaterais dos medicamentos? A gente adoraria de continuar essa conversa aqui sobre remédio, saúde, sintomas, raiz do problema. Vamos lá, manda uma mensagem pra gente no nosso Instagram, é o Projeto Energia Crônica. E claro, para saber muito mais sobre tudo que a gente está falando aqui, sobre a biomodulação energética integrada, é só ir lá no nosso site, é o www.projetoenergiacronica.com. Pois é, pessoal, espero que esse episódio tenha te ajudado a despertar, né? A levantar a anteninha. Se você acha que é normal tomar um remedinho sempre, né? Todo mês ali, toda semana tomar um remedinho para dor de cabeça e que isso não tem problema nenhum, preste atenção.
presta atenção da próxima vez que você for tomar esse remédio, né, em tudo que está envolvido com ele. Até a próxima, pessoal. Muito obrigada. A gente fica por aqui. Lembre-se sempre, ação, 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 para que você também possa viver num estado de energia crônica. Até mais. Tchau, tchau.